Muito obrigado, Júlio, pela condução, aos irmãos que nos conduziram também no louvor. Deus os abençoe. Que bom, né, irmãos? Nós podemos juntos expressar o nosso amor por Cristo e pelo nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pelos nossos atos de culto, cantando, orando, ouvindo a palavra dEle, repetindo a palavra dEle. Isso é uma grande bênção, pela qual nós devemos expressar nossa gratidão. Irmãos, nós vamos seguir os nossos sermões em Malaquias, e eu gostaria de convidá-los todos a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versos 16 e 17, também o 18. Diz assim a palavra de Deus: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez estamos diante da Tua Palavra, uma porção dela foi lida diante de nós agora, e nós suplicamos que o Teu Santo Espírito esteja em nosso meio e se agrade em falar com todos nós por meio da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nós precisamos do Senhor, suplicamos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das questões que mais perturbam o ser humano é aquilo que filósofos vão chamar de o problema do mal. De onde vem o mal? Porque o mal existe, especialmente o mal moral, quer dizer, aquele tipo de maldade que o ser humano pratica contra o outro ser humano, que é resultado da degradação moral, não é? Da deslealdade, da corrupção, da desonestidade, do engano, da mentira, da indiferença, do ânimo de destruir, da violência, os assassinatos, as guerras, os genocídios. Quer dizer, esse tipo de mal corrosivo é algo que causa gastura na gente, não é? E o ser humano, ele então se vê diante dessa grande questão e faz questionamentos. Um sobrevivente do Holocausto dos Judeus, Elie Wiesel, ele perguntou onde estava Deus no meio daquele terror. Nós não estamos tão distantes historicamente daquele evento tão terrível da nossa história humana. E Elie Wiesel, ele ainda vai dizer que o Holocausto conseguiu matar o seu Deus. E ainda diz mais: matou a minha alma e reduziu os meus sonhos a nada. E de fato, a guerra, os conflitos entre os homens, é o tipo de condição, de situação da humanidade tão extrema, tão terrível, tão brutal, tão violenta, que rouba a nossa humanidade de maneira tão terrível, que é capaz de trazer esse tipo de sensação de vazio de alma. E isso é um grande problema, porque as estimativas apontam que pelo menos nos últimos 4.000 anos de história registrada, nós tivemos menos de 300 anos de paz. O nosso século passado, século 20, não precisa ir longe, na antiguidade, nós não estamos tão emocionalmente conectados com as guerras da antiguidade, elas são notícia da história para nós, mas aquelas que talvez os nossos avós vivenciaram, nós mesmos agora vivenciamos um conflito aqui na Europa, entre Rússia e Ucrânia, ameaças de conflito entre China e Taiwan, na Coreia do Norte, que é sempre uma grande ameaça para o mundo, e tantas outras
ameaças de guerra, mas mesmo no século XX, com a primeira grande guerra, mais de 30 milhões de vidas ceifadas, uma guerra cruenta. Mais de 20 anos depois, vem a segunda grande guerra. Os mais de 6 milhões de judeus mortos em campos de extermínio, de concentração. Mulheres e crianças e idosos eram 24 horas por dia assassinados em câmaras de gás. Totalmente desumanizados, assassinados. E sem contar nas revoluções que, em nome do bem comum, assassinaram milhões e milhões de pessoas neste último século. Então, nós questionamos, aonde vêm essas coisas? Porque o mal parece prosperar no mundo. E esse tipo de questionamento não é um questionamento da nossa geração apenas, nem dos filósofos dos séculos mais recentes, mas desde a antiguidade. O homem se pergunta, por que o mal existe? Por que o ímpio prospera? Por que a perversidade na terra? Esse não era um questionamento estranho, inclusive, ao povo de Deus. Assim, veja aí, mantenha sua Bíblia aberta. Por exemplo, o que diz parte do povo de Deus lá em Malaquias, capítulo 2, verso 17. O profeta está dizendo assim: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos o Senhor? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? E veja agora, no capítulo 3, o povo mais uma vez fazendo esse tipo de questionamento para Deus. Versos 13 a 15 do capítulo 3. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado de duro contra o Senhor? Resposta, verso 14: vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então veja o questionamento do povo de Deus, dizendo que havia mal na terra, que as nações, elas se arvoravam contra o povo de Deus, que o perverso prosperava. Lembra, Malaquias é situado no momento histórico em que o povo de Deus havia voltado de um exílio, resultado da disciplina de Deus contra o próprio povo, e finalmente voltam a Jerusalém, voltam à sua terra, mas quando chegam, encontram-na arrasada e também habitada por gente de outras nações, que levaram para lá também os seus deuses, e a sua cultura e a sua visão de mundo. E agora o povo tenta se restabelecer e restabelecer o culto, e reconstrói o seu templo sob Zorobabel. Chega Esdras e Neemias, os muros de Jerusalém são reconstruídos, mas a condição da terra, do povo de Deus, é deplorável. O templo foi reconstruído, mas a glória dos dias passados era uma lembrança ou que amargurava a alma de alguns, ou que causava desespero em outros, dada a condição atual. E o povo se sentia assim, cansado, esmagado, oprimido e desinteressado das coisas de Deus. E a gente viu, na medida em que avançou aqui nas profecias de Malaquias, que até mesmo os sacerdotes, aqueles que tinham sido chamados, designados por Deus para instruir o povo, eles, os sacerdotes, desprezavam o culto, eles não ensinavam mais a palavra de Deus, eles levavam ofertas indignas diante do Senhor no altar. O povo deixou a sua aliança com Deus. Quer dizer, os casamentos estavam fragilizados, divórcios, casamentos mistos, e um risco de, mais uma vez, o povo ser contaminado e corrompido pela cultura ao seu redor. E aqui a gente consegue entender um pouquinho do porquê nesse questionamento do povo de Deus. Lembra, os povos vizinhos,
aqueles mesmos povos que celebraram a derrota de Israel diante dos seus invasores, eles haviam agora se aproximado da terra e habitado a terra, e esses que oprimiam os israelenses, os filhos da aliança, estavam cada vez mais perto, mais presentes na vida do povo de Deus. O povo talvez tenha imaginado que na sua volta do exílio também retornaria a glória da nação, mas não foi assim que aconteceu. Eles então anelavam, esperavam que a justiça de Deus prevaleceria, que as grandes promessas de Deus para Israel e para o reino de Deus aconteceria. E parece que Deus estava longe deles. Não era essa a realidade que eles viviam. E então o povo foi caindo em descrença e cinismo. Eles olhavam a crescente injustiça ao seu redor e concluíram: Deus não está nem aí, Ele não está presente, Ele não se importa. Veja o que eles disseram aqui nos versos 13, verso 14: são felizes os soberbos, e também os que cometem a impiedade, eles prosperam. Eles escapam das mãos de Deus. É inútil servir a Deus, verso 13. O que adianta andar nos preceitos do Senhor? Veja o verso 17, capítulo 2. Qualquer um que fizer o mal passa por bom aos olhos de Deus. Era essa a conclusão do povo. E é importante dizer que outros personagens bíblicos na história da redenção, também questionaram a realidade da perversidade no seu entorno. Salmo 73, Salmo de Asaf, é um coração angustiado que se rasga diante de Deus, olhando a prosperidade dos ímpios e se perguntando por quê. Assim também o Salmo 37, e mesmo algumas outras passagens, como em Abacuque, ou mesmo o livro de Jó, essa pergunta aparece vez após vez, diante dos crimes, das atrocidades, e de tantas outras formas de injustiça que eles viveram, e que, quem sabe, nós mesmos, nos nossos dias, presenciamos. É justo fazermos essa pergunta, o porquê? Nós queremos entender, porque nós somos seres morais, nós somos capazes de atribuir valores às coisas, e quando nós vemos o mal, nós o rechaçamos, nós rejeitamos, repudiamos, nós não queremos o mal. E a indignação, então, contra a violência, a brutalidade, a desumanidade, é uma busca por respostas, é uma busca por uma saída, por uma solução. Mas sabe, gente, o problema aqui é que quem está fazendo essas perguntas, e da maneira que essas perguntas estão sendo feitas, é o próprio povo de Deus, são os sacerdotes. O problema não é a pergunta que ele faz, mas é o cinismo por detrás delas. Há uma evidência aqui de um desprezo que é seguramente o resultado de o abandono da fé. Essa pergunta já não é mais, como a gente vê, por exemplo, em Asaf, motivada pela fé e calcada na esperança. Mas esse questionamento, ele é resultado de uma incredulidade de quem já não tem mais fé. Os sacerdotes, os filhos de Levi, homens consagrados para o ministério, eles começaram a questionar Deus, e o resultado disso é que levaram até mesmo ofertas espúrias diante do altar de Deus, dizendo: isso é uma canseira, isso não serve para nada. E o resultado disso é que o próprio povo passou a agir de maneira cínica também para com Deus. Primeiro nos seus casamentos, e depois na maneira como cultuavam a Deus, e até mesmo nos seus dízimos. Veja só o que diz os versos 6 a 10. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes.
Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Veja a resposta, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. A mim me roubais. O povo estava cínico. O povo já não cultuava a Deus. Veja bem, as ofertas, quer dizer, os animais que eram levados para o templo, eles representavam aquele momento mais puro da relação do homem com Deus, mediado pelo sacrifício. Era o sangue daquele animal sendo derramado para cobrir o pecado do homem culpado, pecador. Os dízimos era uma espécie de imposto para o sustento da casa de Deus e da obra dos levitas. E, de alguma maneira, eles eram uma forma de se reconhecer a provisão pactual de Deus para com toda a nação. E aqui Deus está dizendo que o povo era desleal nas ofertas do sacrifício, era desleal no dízimo, simplesmente porque passou a desenvolver uma atitude incrédula para com Deus e para com a sua justiça. Atente para isto. A falta de confiança em Deus é a mãe da incredulidade. E a incredulidade é a mãe da indiferença. É a mãe do desprezo. A falta da confiança em Deus gerou incredulidade no coração do povo de Deus, e essa incredulidade gerou indiferença para com as coisas sagradas, as coisas santas, para com o culto. Faz muito sentido, nos nossos dias mesmo, os homens se indignarem contra o mal. Nós somos seres morais, mas muitas vezes aqueles que não conhecem ao Senhor nem sabem de onde vem esse senso de moralidade, que é a lei de Deus impressa no coração, parte da imagem de Deus no homem, nem sabe de onde vem, mas tem na sua luta desejo de ver um pouco mais de justiça na terra. Então muitos homens ou vão conferir ao Estado, ou à força da lei, ou às instituições. Tempos de eleições a gente ouve tanto sobre o poder e a importância das instituições. De fato tem a sua importância, mas colocam nelas, nas instituições, nas leis, no Estado, toda a sua esperança, como se essas coisas, quer dizer, se essas instituições por si só pudessem erradicar o mal na terra. E sabe por que os homens ímpios fazem assim? Os homens sem Deus fazem assim? Porque não tem transcendência. Tudo que eles têm é isso que está aí. Tudo que eles têm é a vida na terra e acabou. Mas essa atitude, Malaquias está dizendo para o seu povo e para todos nós, não faz sentido nenhum para o povo de Deus. Porque o povo de Deus está pactuado com Deus e tem neste pacto a garantia de que Deus vai vindicar o seu povo e cumprir as suas promessas. É por isso que Deus se levanta contra a atitude, até mesmo dos dízimos e das ofertas do povo. Deus diz que isto é roubo contra ele. Mas Deus não precisa de dízimos. Deus não precisa de animais. Deus não precisa de holocaustos. Deus não precisa de dinheiro. Deus é dono de todas as coisas. Por que Deus diz que está sendo roubado? Ele diz que está sendo roubado porque ele está sendo roubado da sua glória. Ele está sendo roubado da confiança que é devida a Ele. Ele está sendo roubado da pureza do culto. Ele está sendo roubado da inteireza de coração, que deve ser devotada ao Senhor e ao Senhor somente, e que leva a pessoa de fé a trazer as suas ofertas com alegria, e não com peso e tristeza. Ele está sendo roubado de um coração, que deve ser devotado, entregue a Ele somente. E aí ele diz: vocês estão me roubando. E ele até se permite se provar. Veja só, os versos 10 em diante. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós as bênçãos, sem medida, por vossa causa repreender o devorador,
para que não consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Deus aqui se permite provar, é raro isso acontecer nas relações de Deus com o seu povo. Normalmente é Deus quem prova o povo, mas aqui Deus está dizendo, me coloquem à prova, porque Deus já anunciou aqui no verso 6, eu não mudo, Deus é leal à sua aliança, e nos termos da sua aliança Ele promete que vai abençoar o seu povo sem medida, na medida em que o povo também for leal à sua aliança com o Senhor. Deus anuncia aqui pelo profeta, que Ele vai trazer o fim a toda forma de injustiça, e que isso começa de dentro para fora. O povo está querendo ver o fim da perversidade, da maldade humana ao redor, se indigna contra Deus, dizendo, mas olha só o que está acontecendo ao nosso redor. Deus está dizendo, olha, eu vou colocar fim nisso, mas eu vou começar com vocês, vou começar com o meu povo, vou começar com o coração de vocês. Veja os versos 1 até o verso 5. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem pode suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor as suas ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízos, e serei testemunha veloz contra os feiticeiros e os adúlteros, e os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem a mim, diz o Senhor dos exércitos. Veja só, Deus está dizendo que Ele vem sim para vindicar o seu povo, mas vai começar purificando o coração do seu próprio povo. Ele começa anunciando que vai mandar um mensageiro. Lembra? Malaquias viveu 400 anos antes de Cristo. Mas aqui nós temos, nesta palavra profética, a promessa de que um mensageiro virá antes do anjo da aliança. Aqui uma referência clara a Jesus, a vinda de Jesus. Um mensageiro o antecederia. Nos tempos antigos era comum isto. Quando um grande rei vinha visitar o seu povo, o arauto ia na frente, e ele anunciava a todos, preparem-se, o rei está chegando. Então as pessoas arrumavam suas casas, limpavam as ruas, colocavam as suas melhores vestimentas, acertavam as coisas que precisavam acertar, para que o rei chegasse e encontrasse tudo pronto para a sua chegada. E aqui então Malaquias faz referência à chegada de um grande rei, o anjo da aliança, o anjo daquela promessa que foi feita de redenção do seu povo, de vindicação de todo o mal. Mas ele está dizendo que este anjo da aliança, que vai ser antecedido por um profeta, que vai ser antecedido por um mensageiro, ele vem para provar o coração do seu povo primeiro. Os evangelhos indicam que este que preparou o caminho da chegada do rei é João Batista, conforme nós lemos na passagem de Mateus, capítulo 7. Ele pregou uma mensagem de arrependimento, e ele realizou batismos entre o povo de Deus. Ele não falou aos gentios, quer dizer, entre aqueles que estavam longe da aliança, mas ao povo da aliança, aos judeus. E ele os batizou. É um batismo de purificação, de preparação para a vinda do rei. E o rei veio. Nasceu em Belém. O nome dele é Jesus. O anjo da aliança. Ele veio. E veio para purificar primeiro os sacerdotes. Quer dizer, o seu próprio povo. A linguagem de Malaquias aqui, pode parecer difícil para a gente. Está dizendo que vem um anjo da aliança.
não é? E olha só o que ele vai fazer. Porque ele é como fogo de ourives e como a potássia dos lavandeiros. O que ele está dizendo com isso? O ourives, aquele que prepara o ouro, que manuseia o metal, ele purifica esse metal com fogo. O fogo ele serve para tirar e remover as impurezas. A potássia é uma química que vem de folhas e que tem o propósito de dar alvura, brancura aos tecidos. Ele tira as manchas, tira as nódoas. E com isso ele está nos dizendo que vem aquele Senhor da aliança, o anjo da aliança, para purificar o seu povo, para purificar os seus sacerdotes. Lembra da promessa que Deus faz lá na antiguidade para Moisés, de que todo o seu povo será um reino de sacerdotes. Isso significa que se você crê em Jesus e faz parte do povo dele, você é um sacerdote. E Cristo veio para purificar o seu coração. Sabe por quê? Que é isso que Jesus faz. Ele purifica do pecado, dos males que começam lá no nosso coração. Porque se a gente está indignado com o que a gente vê aqui à volta, a gente devia se indignar primeiro com o que está aqui dentro. É do coração do homem que procedem os maus desígnios, os homicídios, o adultério, a impureza, a prostituição, a lascívia, inveja, do coração nosso. E aqui nós temos essa promessa de Deus, de que o anjo da aliança vai purificar o seu povo. Ele vai lavar o seu povo. Ele vai limpar o seu povo. Ele remove aquelas manchas mais profundas, daquelas coisas que mais nos envergonham, que mais nos entristecem, das nossas maiores contradições, dos nossos pecados mais feios. E com isso, Ele também acaba com a nossa incredulidade, o nosso ceticismo, o nosso cinismo, renovando o nosso coração e fazendo de nós, seu povo, sabe o quê? Verso 17. Um tesouro, um particular tesouro. Ele renova o coração do seu povo. E aí ele toma esse povo para si e diz assim: esse povo é o meu tesouro. Esse povo é o meu tesouro. É aquilo que ele tem de mais precioso. Ele ama o seu povo. O Rei Jesus faz do seu povo o seu próprio tesouro. Malaquias está nos lembrando aqui que Deus não muda, que Ele permanece sempre fiel e leal à sua aliança, e de que Ele ama o seu povo. Essa é a sentença de Deus para o seu povo: eu vos tenho amado, eu tenho zelo pelo meu povo, por isso eu quero purificar o meu povo, remover do meu povo essa incredulidade, esse cinismo, esse desinteresse pelas coisas sagradas, que se evidencia nesses casamentos quebrados, nesses dízimos roubados. E eu quero purificar esse povo para que seja meu tesouro pessoal, particular. E uma das coisas que os reis da antiguidade faziam era mostrar o seu tesouro para as nações. De alguma maneira isso evidenciava a sua glória. E Deus então, na sua bondade e misericórdia, Ele tem no seu povo o seu tesouro. E o povo de Deus deve ser a glória de Deus. Jesus faz do seu povo o seu tesouro. E então Ele tranquiliza o coração do seu povo, dizendo: olha, gente, fica tranquilo, vocês vão ver a diferença do justo e do perverso. Verso 18, vocês vão ver isso, vocês vão ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, isso vai ficar claro. Essas promessas de vindicação, da vinda da justiça de Deus, são a certeza que leva o homem de fé para perto de Deus e não para longe.
Foi isso que aconteceu com Asaf no Salmo 73, ele correu para o santuário, e ele contemplou o fim dos perversos, e isso animou a sua fé, porque ele lembrou que ele mesmo faz parte dos perversos, mas foi resgatado por Deus, está junto dele agora, é tesouro do Senhor. O Salmo 9, um salmo que fala sobre como Deus vai também vindicar a sua causa. Veja o que o salmista diz, cheio de fé: o Senhor repreende as nações, Ele destrói o ímpio, e para todo sempre Ele apaga o nome. Verso 6, quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória desapareceu. O Senhor está no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar, e Ele julga o mundo com justiça, e administra os povos com retidão. Verso 17, os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Aqueles que sofrem, que se indignam com o mal, têm essa segurança de que Deus também se indigna com o mal todos os dias, e de que aqueles que são povo de Deus serão preservados no dia do juízo, porque são tesouro de Deus, e Deus ama o seu povo. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma conferência na África com alguns pregadores, um deles que admiro muito, o pastor Conrad Mbewe, e ele estava usando essa passagem como uma ilustração de um sermão dele, e achei interessante quando ele falou ilustrativamente de que é como se o povo de Deus fosse uma vaquinha magra, e que essa vaquinha magra visse todo dia passando uma vaca gorda, robusta, forte, e aquela vaca magra ela come um pouquinho, né? E às vezes ela começava a achar que tinha alguma coisa errada, porque aquela outra vaca gorda, ela come muito, ela é toda cevada, ela tem a melhor ração, né? E a vaquinha magrinha tinha ali aquela graminha, e não era suficiente, ou parecia que não era suficiente. A outra estava gorda e robusta. A magrinha começou a sentir até inveja da gordinha. Mas aí o dono da vaca veio e falou assim: está vendo aquela vaca gorda ali? Ela está sendo preparada para o abate. Mas a vaquinha magrinha é a vaquinha do Senhor, a vaquinha leiteira, é o tesouro dele, que ele cuida. Deus está mostrando para a gente que Ele vai colocar fim na maldade humana, nas guerras, na destruição, nas coisas feias que nos indignam, mas Ele vai purificar o coração do seu povo primeiro. Ele vai separar para si um povo primeiro. Ele vai abençoar o seu povo primeiro. E a grande chamada dessa profecia de Malaquias aqui para nós hoje é de que nós devemos correr para o anjo da aliança, aquele cujo nome foi anunciado pelo profeta que preparou o seu caminho para Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa justiça. Ele dá sentido até mesmo aos nossos sofrimentos, às nossas amarguras da vida. Ele consola a gente de tudo isso, purifica o nosso coração e preserva a gente desse juízo, dessa destruição, fazendo da gente o seu tesouro pessoal. Mas para isso você precisa fazer parte dessa aliança. A aliança é um compromisso, é um pacto. Você é convidado a fazer parte dessa aliança, fazendo do Senhor da aliança o seu tesouro.
Você é convidado a olhar para o Senhor da aliança e dizer: o Senhor é o meu tesouro. Eu amo o Senhor. E porque Deus não muda, todos aqueles que estão nesta aliança serão também o seu tesouro e serão também sempre amados pelo Senhor. Se você faz parte do povo de Deus e sente essa gastura toda diante da violência, da maldade humana, lembra da justiça, lembra da promessa, lembra do juízo contra os ímpios, lembra que algumas vacas estão gordas porque estão sendo preparadas para o abate final. E tenha confiança, porque a sua confiança vai te levar a fazer justamente aquilo que Deus espera de você. Como a gente vê aqui no finalzinho, aquele que ouvia a palavra do Senhor, verso 16, aquele que teme o Senhor, aquele que lembra do nome do Senhor, o seu culto ao Senhor vai ser renovado de significado, sua comunhão com o Senhor, ela vai ganhar aquilo que Ele promete, as bênçãos da aliança. Então se agarre a Ele com confiança, fortaleça a sua fé nessas promessas, e tenha a segurança de que Deus cuida do seu povo, do seu grande tesouro. Se você fizer assim, esse sol da justiça vai brilhar sobre a sua face. Mas isso é assunto para o nosso próximo sermão em Malaquias. Deus abençoe você, que a graça de Jesus seja com você. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, porque o anjo da aliança, Jesus Cristo, Ele já veio. Sua vinda foi anunciada por muitos profetas, prenunciada por João Batista. Ele trouxe a purificação como a de um ourives, que purifica o ouro, como de um lavandeiro que lava um tecido sujo e imundo, e que tira as impurezas, remove as impurezas do seu próprio povo. Ajuda-nos, Senhor, a nos voltarmos para Ti, e não roubarmos a glória do Senhor, mas a renovarmos a nossa confiança, fortalecemos a nossa fé, para que o nosso culto e a nossa vida sejam cheios da glória do Senhor. E aqueles que não conhecem ao Senhor, que Teu Espírito nos atraia para que façam parte dessa aliança de graça e amor que há em Jesus, para que sejam tesouro de Jesus e para que Jesus seja o seu tesouro. Essa é a nossa oração. Amém. Convido